Cheguei! Sejam muito bem-vindos ao 22º episódio do Pode Chegar, o episódio mais doce dessa temporada. Antes de começarmos o programa, o de sempre, que você sabe. Olha, eu preciso que você seja inscrito no nosso canal. Tá vendo a plaquinha inscrever-se? É simples. Clicou, automaticamente você já está inscrito. Deixe também o seu like, aí você esquece do like. O like é tão importante, porque aí o YouTube entende que você ama a gente, entrega Pode Chegar para você e para mais pessoas. Dito isso, diretor, tudo bem com o senhor? Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem. O senhor gosta de um docinho? Ah, muito. Deixa de comer arroz e feijão para comer doce. Pra comer doce. É? Qual o seu doce predileto? Ah, brigadeiro mesmo. O clássico, para não errar. Agora, o brigadeiro, ele não pode ter aquela areinha, né, diretor? Ele tem que ser um brigadeiro novinho, molinho. Aham. Até o bom e velho brigadeiro tem que ter técnica para poder fazer. Com certeza. Isso ela domina. Farei as honras da casa agora e vou apresentar a minha convidada para vocês. O que faz a vida da gente ser mais doce? Será que é o sabor que fica na boca? A lembrança da infância ou a sensação de acolhimento que um simples pedaço de bolo pode trazer? O doce, ele tem esse poder de transformar um dia difícil em um momento de alegria, de unir pessoas em torno da mesa, de despertar memórias e criar novas histórias. E quando o talento encontra essa magia, o resultado é pura emoção. Hoje recebemos uma convidada que está adoçando as telas do SBT todos os sábados, mostrando criatividade, técnica e, acima de tudo, paixão. Ela é confeiteira, chocolatier chique e atualmente brilha na 11ª temporada do Bake Off Brasil. Ela é top 10. Encanta o público e conquista cada vez mais espaço no coração dos brasileiros. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Babi Martins. Ah, obrigada, Gabi. Que apresentação incrível. Chique, né? Chique. Uma coisa meio Pedro Bial. Ah, eu achei chique, já me ambientei aqui. Se você falou, sou isso tudo mesmo. Você é, parabéns. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Me fala de você, por que confeitaria? Então, a confeitaria caiu de paraquedas na minha vida. Eu sou formada em engenharia mecânica. Olha, nada a ver. Nada a ver. E aí, quando eu tava pra formar, eu queria participar da festa de formatura, não tinha grana. Falei, fazer uma coisinha aqui pra vender na faculdade e tudo mais. E aí, comecei fazendo alfajor, disso fui dando pras pessoas, as pessoas foram comprando, aí me perguntaram se eu fazia pão de mel. Fazia pão de mel? Não fazia pão de mel, mas falei, faço sim, manda aqui que eu faço. E aí, nisso, comecei na confeitaria através desses doces. Quando eu consegui formar, consegui participar da minha festa de formatura, e aí fui pro mercado de trabalho. Lá também onde eu trabalhava, continuei vendendo e eu detestava meu trabalho. De engenheira. Eu não trabalhava como engenheira, eu trabalhava numa empresa que tinha engenharia, mas eu ainda não estava como engenheira. E aí, nisso, de todo final de semana, eu tava fazendo um curso, tava na cozinha, continuei vendendo, abri ponto de venda. Quando eu vi, eu falei, gente, isso aqui já não faz mais sentido pra mim. Aí fui pra confeitaria. E a receita do alfajor foi de internet, assim? Menina, foi a primeira receita que eu achei. A única coisa que eu sabia é que eu não queria que o meu biscoito fosse biscoito Maria. A única coisa que eu sabia, que eu falei, vamos diferenciar aqui, mas não entendia nada. Peguei uma receita da internet, cozinhei uma lata de leite condensado pra fazer doce de leite, e aí foi. E aí rolou, aí vendeu. Rolou, vendeu, só que o que estourou mesmo foi o pão de mel. O pão de mel foi uma... Eu não gostava, pelo menos assim, de mel. Então eu detestava fazer, até que eu experimentei o pão de mel. Fui mexendo aqui, mexendo ali, peguei uma receita base. E aí fui dando aquele toque e tal. Quando a gente chegou na receita, que até hoje as pessoas ainda me conhecem pelo pão de mel. De tanto que a gente conseguiu vender em BH. A gente abriu mais de 50 pontos de venda. Com o pão de mel, as pessoas me descobriram pelo pão de mel. Mas hoje você acredita que eu não faço muito pão de mel mais? Não é hoje o doce chefe da Não, surpresa. a gente ainda tem uma linha de pão de mel que é terceirizada. Tem a nossa marca, mas quem faz é minha sogra. E aí hoje eu só trabalho com pão de mel se for pra encomenda pra casamento, aniversário. Pontos de venda, a gente fechou todos. Entendi. Todos que eu fazia, a gente fechou. Entendi. E como sair de uma venda de doce na faculdade para 50 pontos de venda daquele doce?
Como que se deu esse processo? Olha, a transição de carreira eu já falo que foi muito difícil. Porque o que acontece? A família da minha mãe era uma família que sempre acreditou que a educação ia mudar a realidade deles. Porque todo mundo trabalhava na roça, começou a trabalhar muito cedo. Então, nunca foi uma realidade pra mim não fazer faculdade. Uhum. Então, assim, eu, a geração dos meus primos, todos nós tivemos a oportunidade de fazer curso superior. E é o que a minha mãe entendia. A minha mãe sempre entendeu que se eu não tivesse um curso superior, se eu não trabalhasse, assim, na minha profissão, eu não ia sair da pobreza, tipo assim, né? E aí, quando eu falei com ela que eu ia largar a engenharia pra me tornar confeiteira, que querendo ou não, a gente sai de uma profissão de status, né? Porque engenharia tem status, engenheiro é doutor. Pra uma profissão que até hoje ela é vista ainda com um olhar de subjugamento, foi muito complicado. Até ela entender que não, que aquilo ali eu demandava tanto esforço quanto a engenharia, porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, então eu queria minhas próprias receitas, eu queria fazer a técnica certa, eu queria empreender da forma correta. Quando ela entendeu que aquilo ali pra mim não era, tipo assim, vou fazer docinho na cozinha de casa. Pra aquilo ali é meu negócio, aí que as coisas começaram a fluir, aí que eu comecei a ter apoio. Mas tudo se deu assim, é o de sempre. Muito trabalho, muita dedicação e a premissa de não desistir, né? Porque, olha, às vezes dá vontade. Porque existia um amadorismo no começo. Sim. E aí você foi profissionalizando isso. Exatamente. Mesmo com aquela tagarelice mental de que era loucura. Nossa! E as pessoas falando isso também. Falando, vai pra sua profissão, você formou pra quê? Foi tão difícil. Exatamente. Né? Foi exatamente isso. Porque, principalmente, eu acho que pelo status da profissão de engenheira e pelo status da profissão de confeiteira. A gente ainda luta para que as pessoas vejam a confeitaria como uma profissão como qualquer outra. A confeitaria, ela é uma escolha. Ela não é uma falta de opção. E aí, até as pessoas entenderem isso, assim, a gente leva muito na cara. As pessoas ainda entendem que o fato de trabalhar em casa quer dizer que não é uma empresa. E até as próprias confeiteiras mesmo, às vezes, não têm essa virada de chave, que independente de onde você trabalha, você tem um negócio. Que é o que eu sempre bato na tecla, que além de fazer bons doces, isso aí assim, é o primordial, é a primícia de qualquer coisa. Pra você se transformar de confeiteira pra empresária, pra empreendedora, que é quando tem essa virada de chave na cabeça. Se não tiver, vai continuar sendo sempre a mulher que faz os doces em casa. Enfim, nada contra isso, porque continua sendo uma profissão muito linda. Mas a confeitaria é uma profissão que também dá dinheiro, que você consegue realizar sonhos, que você consegue dar uma boa educação pro seu filho, que você consegue fazer aquilo que você quer. E é por isso que eu luto, é por isso que eu tô aí aparecendo e falando sempre com as mulheres. Por falar em aparecer, de confeiteira anônima para a confeiteira dos realities, porque não é o primeiro que você tá participando. Não. Você já participou do Que Seja Doce, do GNT, né? Exatamente. E agora tá no Bake Off. Por que fazer inscrição? O que te leva, o que te motiva a mostrar o seu trabalho para muita gente? Por incrível que pareça, a minha inscrição ela foi feita em 2021. Jura? Sim, eu fui numa palestra e aí eu vi as pessoas no palco e aí as pessoas palestrando e dando aula. Eu falei, é lá que eu quero estar. Eu quero estar do outro lado. Aí, o que eu fiz? Mandei uma mensagem pra moça que tava fazendo organizou o evento. E eu falei, tá, como é que eu faço pra estar aí? Aí ela foi e falou, olha, a gente, pra dar uma oportunidade aqui no palco e tudo mais, você precisa de um pouco mais de experiência. E eu não tinha experiência nenhuma na época mesmo, assim, eu só fui na cara dura. E aí, uma das coisas que ela falou, vai fazer inscrição pra dar aula em alguns lugares aqui. Nisso, o Bake Off, ele tava com inscrição aberta. Eu fiz uma inscrição em 2021. Eu era outro CPF, eu tinha cabelo diferente, eu tinha uma carinha mais menininha, eu era outra pessoa. E aí, eu não desfiz essa... Você tem a opção de deixar a sua inscrição e você tem a opção de você ir refazendo a sua inscrição ano após ano. Eu simplesmente deixei lá. E seguiu sua vida. Segui minha vida. Só que isso eu fiquei muito no coração com o que ela tinha me falado. Tipo, você quer dar aula, você quer ser uma educadora e tudo mais, quer estar palestrando, você precisa começar a aparecer. Comecei a fazer conteúdo na internet. Entendi. E a inscrição, você tinha esquecido dela? Esqueci completamente. No primeiro ano, você ficou, será? Depois você seguiu. Gabi, eu não fiquei. Nem pensou, né? Não pensei. Eu acho que a gente foi vivendo tanto a vida. Eu acredito muito em tempo e propósito de Deus. Então, assim,
tinha que ser esse ano, tinha que ser da forma que aconteceu. Mas eu simplesmente fui levando a minha vida, continuei nessa de sempre evoluindo, estudando. E aí chegou no tempo que tinha que chegar. Graças a Deus. Amém. E o Que Seja Doce veio antes. O Que Seja Doce veio antes, Aí me fala dele, da inscrição. O Que Seja Doce eu já me inscrevi consciente. Ah, tá. Esse eu já falei assim, quero ir pro Que Seja Doce. E aí, a diferença do Que Seja Doce pro Bake Off é que no Que Seja Doce, o processo seletivo ele é bem mais demorado. Então, a primeira mensagem que eles me mandaram foi em abril, pra eu poder gravar só em novembro, pro episódio sair em abril do outro ano. Então, ele é um processo mais demorado, tem etapas. Eu fiz tudo online, assim como o Bake Off. E aí, quando eu fui pro Que Seja Doce também, foi uma experiência muito legal. Porque foi o primeiro contato que eu tive com TV. Então, eu não fazia ideia da estrutura, de como era e tal. E lá, o Que Seja Doce, a gente grava em 2 dias. O primeiro dia, a gente só faz takes de corte e tudo mais. E no segundo dia, que a gente vai pra poder efetivamente fazer as provas. E aí, quando o primeiro dia é um deslumbre, que eu falei, gente, meu Deus. Ai, isso que aqui é um chique. sonho. Ai, é maquiadora, não Ai, sei o mentira. quê, take. E te arruma de um jeito, te arruma de outro, estúdio, câmera e tal. Aí, no outro dia, o pau quebra. Aí a realidade nua e crua. Vem no e crua. E você sempre teve facilidade pra lidar com pressão? Porque como, gente, que dá conta? Olha, não sei. Mas eu acho que eu sempre trabalhei bem sob pressão. Eu nunca tive problema, assim, em apresentar trabalho. Nunca tive problema com alguém me perguntando alguma coisa, assim, superior. Sabe, professor me questionando. Nunca foi um problema pra mim conversar com o professor, discutir com o professor, nada. E eu acho que isso foi só me moldando, assim. Eu não tenho muito problema com pressão. E nas outras competições que eu participei, também fui pra uma competição em Gramado. Nunca tive muito problema com isso. Acho que sei lá, acho que é de mim mesmo. E como que foi a sua trajetória no Que Seja Doce? O Que Seja Doce, eu fiquei muito decepcionada, porque o Que Seja Doce eu saí na primeira prova, que era uma prova que eu dominava, que era chocolate. Eu fiquei, assim, até hoje eu fico incrédula, porque no Que Seja Doce, eles te passam um briefing antes, de mais ou menos o que vai ser a prova. Aí, o meu era episódio de Páscoa. Então você não chega crua. Não se chega cru. A gente tem um briefing, você não sabe do que vai acontecer no decorrer lá, mas você tem um briefing. Você vai ser o episódio de Páscoa. Então, a gente vai ter uma prova que vai ser um coelhinho e uma prova que vai ser um ovo. Falei, tudo bem. É o que a gente tinha. Me planejei pra aquilo no tempo. Só que aí, talvez a pressão tenha me pegado um pouquinho, apesar de no episódio eu estar assim, ó, calma. Aparece assim, que tá tudo dando certo. Mas teve um erro, assim, que foi, tipo assim, um erro crucial, que o meu chocolate, ele não pré-cristalizou. Que é o seguinte, a gente tem o chocolate, você derrete o chocolate fica líquido. Você precisa voltar ele pra forma sólida de novo, e aí a gente faz um processo de pré-cristalização. Que aí a gente faz os cristais betas dele, organizar pra ele voltar a ficar durinho. E aí esse negócio não funcionou. Aí o meu recheio, ele tava uma delícia, mas o meu coelhinho, tadinho. E o que você errou aí? Você conseguiu detectar? Exatamente na pré-cristalização, o meu coelhinho não soltou. Por o meu coelhinho não ter soltado da forma, eu não consegui decorar o coelho. E por que ele não soltou? Justamente porque eu errei na pré-cristalização. Na verdade, o que acontece? Lá a gente vai em dupla. E aí, na minha cabeça, eu ensinei o Douglas, que é o meu marido, que foi comigo a fazer. Eu achei que ia dar tudo certo. Só que como eu que dominava aquilo, eu deveria ter feito aquilo e ele deveria ter feito outra parte. Eu fiquei por conta do recheio, ele ficou por conta disso. Eu não, tipo assim, eu deixei na mão dele, eu também não conferi. Aí, na hora, quem disse que soltou, menina? E aproveitando o gancho, você é chocolatier. Eu sou chocolatier. chocolatier. O que é um chocolatier? Chocolatier é quem domina todas as técnicas do chocolate. Desde da semente até a criação com chocolate. Então, a gente entende um pouco de todo o processo, desde a torra do cacau, como que depois da torra, o que é que acontece, o processo do grão à barra, que aí a gente chama de bean to bar, né, que é do grão, literalmente a barra, e depois todo o trabalho com chocolate, que é esse trabalho de derretimento, de conhecer as temperaturas, de saber trabalhar com manteiga de cacau e de fazer arte com chocolate. Me fala uma marca de chocolate que você ama. Nacional? Nacional. Pra mim, a minha favorita é a Cical. Ela é uma barra de chocolate de trabalho, que a gente chama de barra de chocolate de trabalho, que pra mim, nacional é a melhor. E a pior? Ai, a pior de chocolate? Assim, é porque há uma diferença entre
chocolate e cobertura fracionada. O chocolate, ele é feito com manteiga de cacau. A cobertura fracionada é feita com outros óleos, tipo óleo de palma. E aí, a gente mede, assim, o quanto o chocolate é bom pela quantidade de manteiga de cacau. Porque até a cobertura fracionada tem uma porcentagem de manteiga de cacau. Então, assim, os piores... Eu não sei uma marca específica, mas sabe... chocolate que tem gosto de ranço? A bolinha de futebol, bolinha. o guarda-chuva. Isso, que a gente chama de chocolate confeiteiro. Aquele ali... É gordura fujam, pura. Fujam, mas assim, fujam pras montanhas. Porque aquele ali, você vai passar... A não ser que você goste. Mas ele é mais barato, né? Bem mais em conta. Aí tem gente que escolhe produzir com ele. Aí é um outro público que não... E tá tudo bem também. Aham. Eu acho que o conhecimento liberta. Então, o fato de eu trabalhar com chocolate, ele não me isenta de trabalhar com uma cobertura, mas uma cobertura boa. Entendi. Entendeu? A Cical tem uma linha de coberturas que é excelente. Nossa, já fez a publi. Já fiz a publi, fica aí, Cical. Olha, hein? E Dego, você gosta? Muito. Sou louca pra provar, nunca Muito. provei, mas Eu- sempre ouvi falar muito bem. Muito. Aqui em BH, né, tem uma loja. E assim, eu gosto muito porque eles prezam muito pela brasilidade. Eu acho que quando a gente tem bons produtos nacionais, apesar, né, da chocolataria, a gente utilizar muito chocolate belga, a gente tem chocolates incríveis aqui. E a Dengo é uma dessas marcas. Ela traz não só os chocolates, mas ela traz muito sabor. Traz muita castanha, traz cumaru, traz muito café. Aí fora a estética da Dengo é muito linda também. Tem um valor agregado, é uma Tem. experiência, né? É uma experiência. E é possível a gente produzir, por exemplo, você como chocolatier, você consegue produzir um chocolate em casa? Consegue. Jura? São muitos processos, né? Assim, um chocolate bem artesanal é muito tranquilo, porque um chocolate bom, ele tem poucos ingredientes. É literalmente o cacau, a manteiga de cacau, açúcar e leite em pó. Isso pra você fazer um chocolate ao leite. E o meio amargo, você vai tirando ali a quantidade de açúcar e de leite em pó até... geralmente, é porque no Brasil, existem porcentagens de quantidade de cacau, que aí eles colocam, pela porcentagem de cacau, eles colocam em que classificação o chocolate se enquadra. Então, até 54% eles consideram um chocolate amargo. De 54, eu não vou me recordar, mas de 54 a 40 e poucos meio amargo. Depois disso, ao leite. E um que não tem nibs de cacau, que não tem grão de cacau, o chocolate branco. E o chocolate belga é o melhor do mundo? Ai, Gabi. Olha. Não adianta. É caro. Tá muito mais caro no Brasil, mas é uma experiência diferente. E aí você não abre mão de trabalhar com ele? Assim, até que aqui no Brasil, a Cical, ela é uma linha de um chocolate belga. Você disse, Exatamente, ela é uma linha da Calebu. Mas assim, a Calebu, pra mim, ele é o melhor chocolate, até porque quando se trata de fazer arte em chocolate, bombons pintados, toda essa parte... Vem tudo de fora, as técnicas... Agora que tá chegando no Brasil, então a maioria das técnicas vem de fora, então vem com chocolate de fora. Aí a gente acaba utilizando o belga. Mas assim, o nacional, olha, todo amor do mundo também. Teve uma prova no programa que você trabalhou com chocolate. Foi a Árvore, não foi? Foi. Eles estão colocando chocolate assim, onde eles podem, eles colocam E a galera montou nas suas costas, porque você tem esse conhecimento. Você ficou incomodada com isso? O fato de todo mundo querer informação? Por incrível que pareça, não. E eu vou te explicar por quê. O bake-off, ele é só um recorte de um todo da minha vida. Então, eu sei que o bake-off eu sempre tive como assim, eu preciso que as pessoas vejam o que eu quero que elas enxerguem fora do bake-off. Então, eu sou educadora. Então, se naquele momento era um momento de competição, mas se naquele momento eu me fechasse completamente e falasse, eu não vou ajudar ninguém, que era também uma decisão minha, eu poderia tomar. Mas aí eu fiquei pensando, falei, tá, mas e a minha credibilidade aqui fora? Se naquele momento que o que eu puder contribuir, que não me desestabilize, que não fosse prejudicial a mim, eu sabia que eu ia ajudar. E foi o que eu fiz. Falei, olha, eu vou ajudar até certo ponto, vou passar todas as técnicas, daqui pra frente vocês fazem. E foi isso que aconteceu. Vieram até mim, eu expliquei alguns macetes, algumas coisas pra poder fazer isso de forma mais rápida.
E aí, dali pra frente, eles fizeram. E graças a Deus deu certo, porque é o sinal que eu sou uma excelente professora. Arrasou. E a energia entre vocês, os competidores, ela é leve ou ela é uma energia do não, vou atrapalhar ela ali? Essa edição, eu não sei se demos sorte, mas foi uma edição muito legal pra se trabalhar com os outros competidores. Uhum. Porque ali, o que eu senti, pelo menos comigo, assim, é que tava todo mundo ali competindo, todos tinham um objetivo, que é realmente ganhar o programa, mas ninguém tava disposto a passar em cima das outras pessoas, então isso é muito legal. Então, teve um episódio que passou há umas semanas atrás, que, por exemplo, a vovó, que é a Ana Cristina, ela foi exatamente o bolo da letra. Ela fez uma letra, a letra não ficou em pé, que era uma das regras que a prova exigia. E aí, quando a gente tava faltando um tempinho, a gente viu que a letra dela não ia ficar em pé, houve uma força-tarefa para que ela não desistisse. Então, eu acho que isso é muito legal, porque a gente já tem uma pressão que a gente mesmo coloca sobre nós. Já tem uma pressão de estúdio, câmera, de fazer aquilo tudo dar certo. Então, quando você não sente isso das pessoas que estão competindo com você, acaba que tem uma energia mais leve, assim, é mais legal de trabalhar. E como funcionam os bastidores? Vocês chegam mais cedo, imagino, né? Antes de gravar. Sim. Aí tem todo um preparo de cabelo, maquiagem? Tem. A gente sai de casa muito cedo. Olha que eu era uma das que estavam mais próximas, estava em Osasco, que já é a cidade onde fica o SBT. E mesmo assim, eles me pegavam 6 horas da manhã. Aí eles que buscam. Eles buscam, onde você tá, eles te buscam. E aí a gente chega, aí tem tudo preparado pra gente no camarim. Então tem café, tem as maquiadoras, tem uma pessoa que passa as nossas roupas, os nossos aventais. E uma pessoa pra poder aprovar os looks também. Então, a gente leva 2 looks todos os programas. E aí eles aprovam, desaprovam, falam, ai, troca isso, troca aquilo. Já aconteceu de pedir pra... Pra mim, não, porque assim, eu já fui muito. A gente vai meio que brifado, assim, em relação às roupas. Tipo, ai. E assim, é um brief, mas é um brief que eles pegam meio das coisas que a gente já usa mesmo. Eu uso muita cor forte e tal. Então eles mandam uma foto sua mesmo, falam assim, ai, segue mais ou menos esse lado. Aí geralmente eles tiram quando assim, ai, roupa listradinha pequenininha, então atrapalha pra gravar. Sei lá, eu uso muito rosa, aí tem uma outra pessoa com o mesmo tom de rosa. Eles pedem, troca a blusa. Eles não são muito chatos quanto a isso, não. Mas eles sempre pedem pra levar 2, pra não ter, né, essas coisinhas assim, pra ficar bonito na câmera. E aí vocês não têm noção do que vai ser a prova, diferente do GNT. A gente sabe mais ou menos o tema. Eles passam todos os temas pra gente até certo programa. Eles passam, acho que primeiro, de 1 a 10, aí depois de 10 de 10 até o último, se não me engano. E aí a gente fica sabendo os temas. E aí eles preparam o mise en place pra gente, tipo assim, na prova criativa a gente ainda consegue mandar pra eles o que a gente vai fazer. Ah, que legal. Só que na prova técnica não. Então, na prova criativa a gente manda pra eles separam ali pra gente o que a gente vai precisar. E na prova técnica a gente tem acesso a uma cozinha de apoio. Lá não tem, assim, ingredientes pra você trocar a sua receita. Mas, por exemplo, faltou uma pasta americana, você consegue ir lá e pegar. Entendi. Sujou um utensílio, você consegue ir lá e repor. Agora, na prova técnica, já não você tem aqueles utensílios, aquela quantidade de ingredientes e uma receita na mão. E Deus. E Deus. Só, não tem mais nada, é você e Deus. Tanto que, geralmente, as pessoas, quando erram um preparo, elas ficam literalmente mendigando com o coleguinha se sobrou um restinho de farinha, se sobrou um restinho de alguma coisa. Porque é quase a conta. Entendi. Já é pensado... Até pra não te dar estratégia de mudar muita coisa. Exatamente, porque a técnica é réplica, né? Então, a gente tem lá só a receita, ingrediente de Deus. Mesmo. E patisserie é precisão, né? Muita. Confeitaria é diferente, sim, de cozinha quente, porque na cozinha quente você vai provando, você coloca um salzinho, você coloca um tempero, você consegue acrescentar o seu toque ali. Na patisserie as coisas não acontecem desse jeito porque é muita química. Às vezes a gente acha que o açúcar é só para adoçar, mas o açúcar dá estrutura na massa. Então, se você troca o açúcar, vai trocar a sua estrutura. Me fala do sal no doce. Porque eu sempre ouvi minha avó falou assim, sempre, né, minha avó. Ai, prova aqui, Gabi, a canjica. Aí eu falo, ai, volta, falta. É o sal. O que o sal faz no doce? O sal, ele acentua sabor. Então, não só o doce, mas assim, qualquer pitada de sal que você coloca num preparo, ele acentua outros sabores. Por exemplo, na canjica, se você dá um tequinho de sal ali, sei lá, se cozinhou com uma canela em pau, ele acentua. Entendi. É muito bom. Eu boto sal em tudo. Sério. Assim, não é pra salgar, mas, sabe, agora tem flor de sal que é chique. Aí a gente bota flor de sal agora. E o que desanda um doce? Desandou o doce. O que é desandar o doce? Ih, menina, desandar o doce é quando
é quando é errado mesmo, literalmente, assim. Quando não firma, quando não dá estrutura, quando você perde textura. Assim, e tem coisas que desandam real, assim, de, sei lá, igual creme confeiteiro, que é uma coisa clássica, né? É de confeitaria clássica. Às vezes, gente, o povo fica muito ligado em leite condensado. Tem muita coisa boa sem leite condensado. Inclusive, um bom creme confeiteiro. Só que, por exemplo, creme confeiteiro a gente precisa... a gente chama de temperar a gema, né? Que a gente coloca um pouquinho de leite quente na gema pra voltar com esse creme. Isso aí, tipo assim, se cozinhar a gema, acabou. Foi um gosto de omelete. Seu creme. Se você cozinhar demais, ele vai ficar parecendo que tem farinhazinha no creme. Ele não fica um creme sedoso, bonito. Então, tudo isso aí conta. E o subejar, minha avó sempre falava isso também. Não pode, por exemplo, provou, não pode voltar com a colher pro doce. porque desanda. Mas isso aí é por questão de contaminação, né? Exatamente, contaminação cruzada. Não tem nada de desandar. Não, não desanda não, mas assim... Mas é nojinho. Né? É nojinho, mas assim, azeda. Azeda. Ah, tá. Qual o melhor doce do mundo, Babi? Ai, o melhor doce do mundo. Muito difícil. Ai, mas eu vou falar eu vou postar num bom chocolate. É, né? Ai, gente. Jana, chocolate. Ai, gente, mas um chocolate bom, sabe? Aquele chocolate que você bota derrete na boca. Eu pensei num pudim bem feito. Você gosta de pudim? Ai, eu não gosto, não. Então, eu tenho coisas com pudim, assim. Eu gosto do meu pudim. Só o dela. Só o meu. Que eu gosto do meu pudim, assim. O que ele tem de incrível? Ah, eu não sei. Ele é lisinho, gostoso, sedoso. Eu faço com gema, eu não sei por que eu só gosto do meu. Eu vivi a vida inteira detestando pudim. Uhum. Aí, todo mundo gosta de pudim. Falei, ai, vamos lá fazer um pudim gostoso. Aí, fui fazer um pudim, eu falei, o meu até que eu como. Mas, assim, não é um doce que, me apetece. Eu tinha muita vontade de comer 2 doces que eu falei, tiramisu. Eu não sei se eu comi o tiramisu errado. Mas eu imaginava uma... Falei, gente, parece biscoito molhado no café. Mas é esse o gosto. E o creme brulee. Ai, mas um bom creme brulee. Eu acho que eu comi o ruim também, deve ser. Ai, um bom creme brulee. Ele tem a casquinha que você quebra, Isso. né? E é um creme branco que eu acho que faltava leite condensado. É porque é clássico, geralmente. É chique, doces gente. franceses, eles são eles têm menos do solto que a gente tá acostumado. Ah, tá. Então pode ser isso. Mas o bom creme brulee é muito gostoso. É muito. E a confeitaria mais chique do mundo? Alguma francesa, provavelmente. Né? Tá muito na moda o Cédric Groulé, que ele trouxe aquelas entremesas em formato de fruta. Sabe? Que é a frutinha seca. Então, é uma criação dessa confeitaria francesa. Então, assim, se fosse pra conhecer, eu acho que eu apostaria numa francesa. Agora tem doce que é só lindo também, né? Muitos. Que a gente olha e fala assim, nossa, lindíssimo. Aí quando você vai provar... Não, macarrão, por exemplo. Nossa, macarrão é chique. Melhor exemplo. E é uma chatice pra fazer. Você tem que fazer a macarronagem certa, que é um processo que você vai incorporando farinha de amêndoa, não sei o quê. É lindo, mas só. É um suspiro, não é? É um suspiro. Ele é um suspiro gringo. Isso, um suspiro que o meio é macio. Só. E por falar em confeitaria chique, você já ouviu falar no Denilson Lima? Gente! O que você pensa disso, assim, dessa confeitaria que hoje virou um artigo de luxo, que todo mundo quer? Me conta. Olha, eu acho que tá mais que certo mesmo. Né? Se tem alguém pra pagar, precisa de ter alguém pra fazer. Agora, e assim, o público dele é o público que um dia eu espero atingir. Porque assim, uma pessoa que dá 2.000 e poucos reais numa caixa de morango do amor porque ela quer exclusividade, é um público que me interessa, Gabi, não vou mentir. Sim. Porque assim, é um trabalho... Olha só, o Morango do Amor foi uma revolução que aconteceu esses tempos aí e ajudou muitas confeiteiras, assim, a pagarem várias contas e tal. Só que o Denilson, ele já é conhecido por trabalhar com o público AA. Então ele falou, vou pegar esse hype e vou fazer do meu jeito. Que é o que ele faz com os bolos, que ele faz com os ovos de Páscoa. Ele é conhecido por isso. E aí, quando ele fez aquela caixa, um monte de gente falou, ai meu Deus, não pagaria. Mas teve gente que E tem o público. E a montagem de bolo que ele faz no ambiente da festa. Não, é uma grande obra de arte, né? Sabe? Ele é um artista, ele é um verdadeiro artista. E aquele tipo de bolo você gosta esteticamente? Aquele com os bicos e tudo? São os meus favoritos, eu gosto muito de trabalho de bico, é a minha especialidade, eu trabalho muito pouco com pasta americana. Antes do programa, eu não trabalhava nada.
Uhum. Hoje eu ainda faço alguns apliques, alguma coisa assim, mas eu acho o trabalho de bico muito grandioso e é uma coisa que vem desde sempre. Os bolos dos anos 80, anos 90 eram puro bico de confeitar. Só tinha aquilo também, E né? aquela bolinha prata? O que é aquilo? Aquela Ai, bolinha? aquilo ali quebra-dente. Eu não sei, você acredita que eu não sei o que é aquilo, que eu nunca mais vi. Eu também não. Nunca mais vi aquilo, mas assim, tem coisas que a gente tem que deixar no passado, né, Gabi? Tem coisas que tem que ficar por lá, né? A bolinha prata é uma das coisas que eu sinto no meu coração que tem que ficar lá mesmo. Ai. Muito caro. Das provas todas que você já passou até agora, que a gente já assistiu, qual foi a mais difícil? A mais difícil pra mim foi a Torre de Esferas. Que foi... A gente tinha que fazer uma torre, acho que de 5 ou 6 andares. E o andar do meio era uma esfera de mousse. Era uma esfera mole. Mole. E foi a prova, a fatídica, que a minha torre despencou no pé do Giuseppe, assim. Simplesmente. Mas eu falei, gente, tô ali pra ter tempo de tela. Até meu doce quis ter. Ele esperou os jurados chegarem até ele pra poder despencar de forma bela e ganhar um take no bacon. E quem faz aquele doce exemplo, aquele doce que vocês olham, que te mostra, né? Ele Sim, a Beca, ela tem uma equipe de confeitaria do programa. Então, tanto os bolos criativos quanto as provas técnicas, é ela junto com uma equipe de confeitaria. Ela faz. Exatamente. Então, o que passam pra gente é realmente todo o designer é feito por ela. E essas provas, assim... E aí, as provas técnicas, eles trazem muitas referências, inclusive a Nádia, que é a apresentadora, e o Giuseppe. Então, eles vão fazendo vão trazendo referências de viagem e tudo mais. Uhum. E aí, eles montam aquelas provas que a gente fala assim, gente, não tem condição. Pra De quê? fazer. Por quê? Ai, mas é isso. E no caso da prova técnica é surpresa. Sim. Aí você não sabe. Nada, a gente não tem acesso a nada, fica num biombo tampado, assim. E aí a gente só vê na hora mesmo. A alma deve sair do corpo. Nossa, várias vezes. Você fala Eu não assim, vou saber não vou fazer. dar conta. Não vou dar conta. E aí, o que eu tenho feito pós-programa, vendo os episódios, é refazendo isso com calma em casa, Uhum. né? Mostrando no Instagram que, tipo assim, com o tempo, gente, me dá tempo pra ver que eu não faço o mundo. Uhum. Mas ali realmente é muito difícil a gente entregar nosso melhor, porque o tempo é muito, muito pouco. E o que faz com aquele tanto de comida depois que a prova acaba? Ai, todo mundo pergunta essa. E isso é muito legal de responder. Não tem desperdício nenhum. Eles saem distribuindo pro SBT inteiro. Sério? Distribuem pra produção, pras meninas que ajudam lá, pras camareiras. No início, que é muita gente, né? Muita gente, muito bolo. Eles distribuem até pra outros setores do SBT. Então não tem desperdício nenhum. Ai, que legal. Isso é muito legal. E é uma coisa que sempre perguntam, porque realmente é muito doce, gente. É muito bom. E qual é a estratégia que você usa pra não se perder no tempo? Deus, porque a gente não tem acesso a relógio. É, por A isso gente não tem acesso a nada. Eles tampam até o timer do forno, assim. A gente não Meu tem tempo nem Deus de do céu. forno. Então, a gente vai... O que eu tentei e tento ainda nas provas é não ficar parada em nenhum processo. Então, boto uma massa no forno, aí já deixo a massa no forno, vou fazendo recheio. Recheio esfriando, eu já faço uma calda, aí o bolo tá prensado, eu já tô pensando na decoração. E aí, essa foi a estratégia que eu utilizei. Não perder tempo ficando parada em nenhum momento. Por isso que replicar os processos em casa também é legal. Que aí vai aumentando essa noção de tempo. Sim, Né? só que em casa a gente também, né, não tem a adrenalina que tem no programa. É. Então a gente vai fazer na paz de Cristo. Mas é muito legal ter noção de tempo de preparo das coisas, até na nossa produção de casa mesmo, pra gente ter noção, até pra precificar e tudo mais. É muito legal a gente cronometrar tempo de processos pra padronizar também. Então acaba que tudo isso ajuda, né? E como você lida com a crítica? Na realidade, a pergunta é a autocrítica, por exemplo. Nossa. É uma prova, aí o seu bolo não ficou em pé, precisava ficar. O de todo mundo ficou, o seu não ficou. Nossa, Como que você lida com isso? Assim, você se sente mal no sentido de, eu sou uma incompetente? Ou não, você olha pro copo meio cheio? não.
eu me sinto incompetente. Eu preciso melhorar muito É de nisso família. ainda. Mas eu me sinto incompetente. Eu falo assim, gente... Não, e às vezes dá muita vergonha da entrega, assim, principalmente nas provas técnicas, né? Tem hora que até hoje, reassistindo, eu falo assim, gente, eu não acredito. Deixa eu ali me matar. depois eu Rapidinho, volto. porque eu acho que é pior, porque, assim, eu achei que as pessoas iam xingar mais na internet, assim. Claro que tem um ou outro que fala, ai meu Deus, nossa, que entrega horrorosa. Aí eu fico pensando, gente, mas nesse tempo também, né, não vai dar pra entregar o melhor. Mas eu achei que ia ser pior, assim, as críticas na internet, justamente porque eu acho que vem mais de mim, assim, como eu não entreguei uma coisa que eu gostaria de ter entregue, e aí eu me cobro muito por isso, falando, meu Deus, não acredito que eu entreguei isso, como que as pessoas que confiam em mim vão achar que eu entreguei, os meus clientes e tudo mais. Mas assim, vamos trabalhando, né? Terapia tá aí pra isso, pra diminuir a autocrítica, mas eu confesso que eu sofro. Uhum. Com relação aos clientes, qual é a sua marca hoje? Do e doce. Do e doce. Isso. Existe a marca, você Existe. continua fabricando. Continuo fabricando. Uhum. Hoje a gente só faz por encomenda, né? Igual eu Uhum. falei, hoje a gente prefere trabalhar com eventos e, assim, eventos que eu falo, assim, aniversários, casamentos, esse tipo de evento. E a gente pega também alguns corporativos, mas continuo trabalhando. E os valores, o ticket já aumentou? Ai, olha só. Aproveitem, olha hein, isso. gente? Daqui a pouco vai Exatamente, aumentar. clientes. Não aumentou ainda. E eu acho. E teve gente que achou que, tipo assim, que depois que eu fui pro programa, nunca mais ia conseguir encomendar um bolo. Eu imaginei. Gente, calma. Entendeu? Tá tudo bem, ainda se manteve. O reajuste vem no final do ano. Ou seja, já façam os pedidos. Exatamente, gente. Pedidos até esse ano. A gente consegue segurar o preço dali pra frente. E a do e doce está registrada? A marca é registrada? Você acredita que a nossa marca não é registrada? Então você vai registrar, porque eu vou te contar uma coisa, vou contar para todo mundo de casa. Existe uma empresa aqui em Belo Horizonte, chama Viga. É um escritório de advocacia, eles registram marcas. E precisa. E agora com a senhora famosa, se não registrar, você sabe que... Não, agora é sério, você sabe que é perigoso, né? Muito. É. Porque, tipo assim, quando a gente fez o rebrand da nossa marca, a designer já falou, olha, ele é um nome muito fácil de pegar, porque Uhum. existe uma outra marca só no plural, doces. Entendi. E aí ela falou, vai registrar não? Porque você sabe que se você não registrar, você vai perder tudo. Então vai ter desconto, inclusive, de 10%. Tem um QR Code aqui no cantinho da sua tela. Então, se você, assim como a Babi, é empresário e ainda não registrou sua marca, faça a leitura desse QR Code. Vai ser direcionado para a equipe comercial da Viga para você registrar o quanto antes. Senão você perde sua marca e dá um trabalhão. Porque só a gente sabe o quanto a gente rala para conseguir fazer o brand, consolidar a marca no mercado e perder. Então, recado dado, Viga. Faça o registro da sua marca. Babi, me fala agora, a gente não sabe o final dessa história toda, que a gente está acompanhando as etapas, mas o que você pretende na hora que o programa acabar? O que você quer fazer? Quais são os próximos passos? Você já idealizou isso na sua cabeça? Já idealizei muito. O programa, ele veio pra mim como um presente, porque eu acho que eu tava sonhando mediano. Sabe? Uhum. No início do ano, uma amiga minha falou comigo, e o Bake Off? Eu falei, poxa, ainda não sou boa o suficiente pro Bake Off. Olha. Aí o Bake Off veio como um tapa na cara, falou, pediu tanto, por isso estou te dando de presente. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, eu acho que eu tô sonhando pequeno. Eu posso sonhar mais alto. Porque esse era o maior sonho até então. Então, agora, eu já tava com projetos de cursos que precisavam sair do papel. Então, esses cursos, eles estão saindo. Eu tô muito feliz por isso. Tanto cursos presenciais quanto online, pra quem não tá próximo. Inclusive, Itabira, né? A gente tem muita demanda de Itabira. Tô muito feliz de terem me abraçado da forma que me abraçou. E, além disso tudo, acabou que a gente criou uma marca de utensílios de confeitaria. Sério, que chique. Que foi muito legal, que aí é uma ideia minha do meu marido. Que a gente começou assim, eu trabalhava na cozinha, enfim, já tinha algumas dores assim que eu precisava sanar. E a gente começou a sanar e começou a dar muito certo. Então, hoje a gente tem alguns utensílios que facilitam na vida da confeiteira. Então, essa também é uma outra área, assim, que tá dando muito certo, que eu quero continuar. E eu gosto muito da comunicação. Então, provavelmente vem alguma coisa aí relacionada. Arrasou. E para quem vai começar agora na confeitaria, tem pouco dinheiro, não tem muita grana para investir.
Por onde começar? O que comprar primeiro? O que dá pra esperar? Olha, eu acho que o que realmente precisa comprar primeiro, uma balança. Porque, gente, confeitaria é precisão. Então, não adianta você utilizar um dia um copo, aí outro dia você utiliza uma xícara. Precisa de padrão, porque é isso que vai fazer você ganhar dinheiro e é isso que vai fazer os seus doces serem padronizados. Então, não precisa, balança não é cara. A gente consegue comprar uma balança de R$20. Aquela balancinha mesmo? Branca, A funciona tranquilamente. Uhum. E assim, ache uma receita base, uma receita, tipo, eu quero vender bolos. Ache uma receita que contenha pouco desperdício, então vai num bolo de pote que você consegue congelar, coisas básicas mesmo, não precisa reinventar a roda. Faça coisas boas e assim, invistam mesmo assim na precificação. Gente, precifiquem direitinho. O povo não sabe fazer isso, sabe? Não faz, e aí acha que não. Aí começa a trabalhar e não tá ganhando dinheiro, mas na verdade o dinheiro tá escorrendo porque a pessoa não sabe precificar. Então não tenham medo de precificar corretamente. Às vezes quando a gente tá começando, a gente tem muito medo de colocar. Você faz as suas continhas ali, aí você consegue achar um preço. E aí às vezes a pessoa vê o preço e fala, ai meu Deus, mas tá alto, o que eu vou fazer? Não tenha medo, porque se não souber precificar corretamente, não vai ganhar dinheiro. Dos eletrônicos, a batedeira é mais importante? Ah, eu acredito uma boa batedeira, assim. Também não precisa ser uma batedeira. Quando eu falo boa, não precisa ser uma batedeira cara. Escolha uma batedeira. A nossa primeira batedeira é uma batedeira de 20 anos, que era do casamento da minha sogra. Minha sogra tinha ganhado na época que ela casou, nem casada ela é mais. E a batedeira sobreviveu. Então, invista numa batedeira. Ai, tá muito difícil uma batedeira. Invista num bom fouet, pelo menos, sabe? Fouet é aquele de bater. Um bom batedor. Mas quanto mais for crescendo, não esqueçam realmente desse investimento com equipamento, porque isso vai te economizar tempo. E aí, tempo, quando você economiza tempo, você economiza dinheiro. E quando você economiza, dinheiro, assim, você sobra tempo pra você fazer o que você quer. Sobra tempo pra você ficar com a sua família, sobra tempo pra você investir de outra forma no seu negócio. Então, vai ali investindo devagarinho. A gente começou muito pequeno, igual era a batedeira da minha sogra. Aí, depois minha mãe ficou com dó, comprou uma batedeira no mesmo modelo, que era a batedeira com 2 batedorzinhos assim. Aí, ela comprou, mas funcionou. Aí, quando a gente, tipo assim, conseguiu juntar um dinheiro, aí a gente comprou um forno maior, que antes era o forno da nossa casa. E tudo aos poucos, assim, mas invistam, no início é isso mesmo. Uma batedeira legal, uma balança. Aí começa no forno de casa, mas vê o que deu pra dar um upgrade, vai pra um forno melhor. Porque tudo isso, gente, economia e economia é dinheiro. Por falar em nostalgia, existiram provas durante a sua caminhada que te lembrou infância. Ai, sim. Inclusive, episódio 1, bolo identidade. E teve o bolo receita de vovó. No episódio 2, que você fez uma alusão à sua babá. Foi. Me conta sobre isso. Ai, pois é. Deixa eu contar pra vocês. O que acontece? Eu tive vó, por parte de pai. A minha avó, por parte de mãe, já era falecida. Só que eu tive uma babá que começou a cuidar de mim desde quando eu tinha 3 meses. E ela morou na minha casa até eu fazer 24, 25, porque a filha dela casou, que a filha dela também morava com a gente. E aí ela foi morar, mas tipo assim, um quarteirão da minha casa. Uhum. Então toda a referência de vó que eu tive foi com ela. E ela era quitandeira. Então assim, lá em casa vivia rodeada de muita quitanda, muita coisa. E ela tinha a rosquinha de queijo com goiabada, que foi o que eu transformei em bolo. E assim, eu fiquei muito emocionada, porque ela faleceu faz 2 anos. E assim, ela e a minha mãe, assim, eram as duas iguais. Uhum. E aí, eu fiquei muito feliz de poder homenageá-la. E aí, nos episódios depois, eu consegui homenagear a minha mãe também. Então, eu também fiquei muito feliz. Mas eu sou muito privilegiada por ter sido criada por 2 mulheres incríveis. Da sua mãe foi um bolo fazendo alusão à educação. Exatamente, foi exatamente. Foi qual recheio? Foi o favorito da minha mãe, que é um creme 4 leites com compota de abacaxi. Eu sei que tem muita gente que tem hate de abacaxi em bolo, né? Eu amo. Ah, eu também. E teve alguma avaliação dos jurados que, esse não tá tão bom, e você dentro de você, do seu coração, tá bom sim, tá bom. Ai, teve uma que eu até falei, foi no bolo
de cocada, o bolo de bala Ah, baiana. de bala baiana. Que aí o meu caramelo, ele ficou mais escurinho do que de todos os caramelos. Aí, na avaliação lá, acho que foi a Beca que falou, ai, o caramelo, ele tá no ponto, mas não tá queimado. Eu falei, realmente, está no ponto, mas não está queimado. Pois então, teremos uma beca hoje. Por favor, diretor, traz uma fatia do bolo da nossa participante. Até parece, né? Eu vou avaliar o sabor, a Ai, avalia, estética, as Gabi. camadas. Ai, Vê que delícia. Vê se pra você está perfeito. Mas vamos falar sobre isso? Eu acho que paladar, por favor. Obrigada, diretor. Paladar é muito relativo, né? Por exemplo, tem coisa que pode estar perfeito para uma pessoa e não tão boa para outra. O que a gente acredita... Olha que lindo, gente. Ai, Olha. que bonitinho. O que a gente quer acreditar é que lá eles não utilizam muito questão de gosto, né? Eu acho que É lá técnica, né? Então, e assim, é muito legal, porque realmente tem coisa que a gente... Vai. Tô salivando. Tem muita coisa que a gente acha que eles não vão prestar atenção. Ai, tá bom. Café. Só faltou o Ai. café. Ai, Gabi, essa eu fiquei Só te faltou devendo, o mas café. olha... Combina com café laranja, né? Muito. Chocolate, laranja e um cafezinho. Ai. Muito bom. A massa, ela fica muito suculenta. Mas ela não fica melada de excesso de líquido. Isso, eles falam muito disso. Um bolo, assim, um bolo mais alto, ele realmente precisa de... E a casquinha é um pouquinho mais dura mesmo. É uma ganache. A gente a chama de ganache. ganache de blindagem, que é uma ganache diferente do recheio, que é uma ganache de chocolate meio amargo. Lá eles falam muito E disso. o chocolate é aquele que você falou. É um chocolate. Esse aí é nacional, tá vendo? Esse aqui É o nacional. Muito bom. Eles sempre falam que massa precisa ser úmida, não precisa estar molhada. Assim, né? Não é encharcado. Você precisa sentir ali a massinha suculenta Muito e bom, gente, úmido. verdade. Um recheio cremoso. Mas não... É porque o povo fala... E ele tá no seu cardápio, esse bolo? Ele tá no meu cardápio. É uma massa de cacau black com recheio de Diretor, sua vez. ganache de chocolate Muito ao bom. leite com laranja. Esse recheio você fez lá. Esse Foi recheio eu na fiz- prova das letras. Isso. E me fala da letra. Ah, Foi uma prova difícil, né? Foi muito difícil, porque era em pé, né? Aí, só de ser em Ô, pé... boba. Só de ser em pé já assim, já deixou a gente completamente desestruturado, porque a gente já viu muitos bolos de letra deitado, tranquilo ali. Fala, não, vai ser em pé. E eu me lembro que teve uma participante que deixou um palito. Foi Ai. na prova da bala baiana, se eu não me engano. É uma falha grave na confeitaria, né? Nossa, assim. Você usa palito pra alguma coisa pra estruturar? Palitinho daquele ali, não. Ah, tá. Aquele ele é muito pequeno. A gente utiliza, a gente chama de caninho de sustentação. É pra bolo de andar. E aí ele é próprio pra isso. São micro caninhos mesmo, assim, pra gente conseguir sustentar um andar no outro. Entendi. E ele é molinho. Tipo assim, eu vou ver que ele tá ali. Sim, porque ele é maior, tem um calibre maior. O que a gente utiliza, às vezes, palito de churrasco é pra fazer modelagem. Só que isso tudo, ele precisa ser avisado pro nosso cliente, porque o cliente não tem obrigação nenhuma de saber isso, quem tem que saber isso somos nós. E aí, eu, pelo menos, né, eu sempre deixo bem avisado, porque sempre vai ter um que, assim, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas sabe aquelas brincadeiras de enfiar a cara da pessoa no Nossa, bolo? que sem graça, né? Aquilo ali, ai, gente, uma falta de elegância, um bolo que é assim, o rei da festa, a pessoa me enfia a cara no bolo. Mas a gente sempre avisa pra ter esse cuidado, assim, de não fazer isso, né, porque pode ser bem perigoso. Então, hoje a confeitaria já tem essas estratégias de, não usamos mais palito, a gente usa o caninho de sustentação. O que aconteceu naquela prova é que a gente tinha os palitinhos pra banhar as balas. E aí, olha, não sei o que aconteceu, porque eu acho que eu tava distante dela até, mas apareceu aquele palito, assim, e foi bem grave, porque realmente é alguma coisa perigosa, né? Sim, imagina, criança. Criança. Qual o maior erro que, além do palito, eu não tô falando mais disso, mas é questão técnica, assim, realmente, de sabor. Qual o pior erro de um doce? Olha, eu acho que é falta de estrutura. A falta de estrutura, ela compromete sabor, compromete estética, e acaba comprometendo também outros elementos de uma receita. Igual no episódio anterior, a gente teve uma prova de entremê, e que ali tinha um insert que era um gelê, assim, era como se fosse uma gelatina, mas não tem textura de gelatina, que a gente colocava dentro, assim, do preparo e vinha com uma mousse por cima.
Então, por exemplo, se aquilo ali não tivesse na textura certa, nada do restante das camadas que a gente faria daria certo. Então, há, assim, erro de estrutura, de textura. É igual a questão do seu bolo. A gente consegue ver as camadas bem. Sim. Isso tem a ver. Isso é estrutura. Isso é estrutura. Eu vejo dividido, tudo bonitinho. Exatamente. E é por isso que os jurados, eles cortam fatias grandes. Porque o bolo, quando os jurados cortam aquela fatia bem grande, é pra que aquilo ali consiga ficar em pé. Se a sua fatia, ela fica de pé, bonitinha e tudo mais, quer dizer que é uma fatia bem estruturada, o recheio tá no ponto certo, a quantidade de calda da massa tá no ponto certo, a cobertura fez o papel dela. E aí, por isso que eles cortam fatias tão grandes, assim, pra poder ver aquela coisa linda, maravilhosa. Aqui teve um dia que eu tava assistindo, não tinha doce nenhum lá em casa. Ai, Eu misturei leite condensado e Toddy, comi puro. Ah, gente, De acontece. desespero. Quem nunca? Porque dá vontade de não dar. Nunca, Dá vontade de sabe? comer leite em pó com açúcar. Ai, amo. Amo. O leite em pó, ai, gente, olha, pra mim eu faria tudo com leite em pó, adoro. Agora chegou o momento do programa, que é o quadro Chega Mais ou Sai Fora. Diretor, por favor, monte para nós. É uma releitura do Quem Tira o Chapéu do querido Raul Gil. Você lembra dele? Lembro. Você tem quantos anos, Eu Babi? tenho 30. Ai, tão novinha. E a gente vai colocar aqui as fichinhas misteriosas. Ela não colou. Não colei, gente, tô ótima. Foi singela, não colou. E aí ela vai olhar. Se aquilo fizer sentido pra ela, se ela gostar, se ela provar, chega mais. Se você não gostar, sai fora. Beleza. O chega mais, você vai revelar imediatamente. Uhum. Tirou o chapéu, já não tem graça, já conta. Aham. O sai fora é a polêmica. Aí você vai colocar no A polêmica você conta ao final do quadro. Ok. Pra gente segurar a nossa audiência. Ai, perfeito. Tudo bem? Entendido? Valendo. Pode ir. Pode ir. Vamos lá. Chega mais. Pode revelar. Pasta americana. ruim. Mas a pasta... gente, olha... E olha, é um chega mais, assim, muito sincero, porque eu não trabalho com pasta americana. Não é o meu forte. Mas a pasta americana possibilita fazer decorações que o creme não possibilita. Então é só por isso que é chega mais. Mas aí fica lindo e fica ruim, não. Olha... Aí a gente tira ela e come o Exatamente. miolinho. A pasta americana é literalmente isso. Ela é algo comestível que não serve pra comer. Entendi. Eu não sei se... É meio isso. Tipo assim, ela possibilita você fazer decorações incríveis, flores, bonecos e tudo mais. Cobre um bolo perfeitamente. Mas assim, não come não. É só estético É mesmo. só estético. Enfim, Acabou, não gente. existe uma pasta americana gostosa. Não. Não tem. Assim... E o chantininho que o pessoal usa pra decorar não tem a estrutura da pasta americana. Não tem, por exemplo, você não consegue modelar um boneco Aham. com um chantilly, né? Não tem jeito. Então, assim, para a decoração, chega mais. Então tá, ótimo. Pode tirar mais uma. Vamos lá. Olha, esse aqui é uma polêmica, mas pra mim é chega mais. Ah, pode revelar. Sobremesa que mistura doce e salgado. Eu gosto. Ai, gente, eu adoro. Meu marido detesta. Pra ele ou é doce ou é salgado. Pra mim, eu acho, igual a gente tava falando sobre o sal. Ai, gente, eu acho que aqui, olha, eleva. Eu gosto muito dessa mistura. Então, sobremesa que vai doce e salgado pra mim. Tem uma combinação clássica que é o caramelo e flor de sal, né? Caramelo, flor de sal. Gente, queijo de goiabada. Ah, Como é que queijo vocês vão de goiabada. falar mal do queijo de goiabada? Pelo amor de Deus, não tem jeito. Verdade. Mineiras aqui, não tem como. Mais uma. Ah, esse é sai fora. É, a sua cara fez assim, ó. Esse é sai Já fora. coloca no Chá. cantinho. Vamos lá. Nossa, esse chega mais com gosto. Revela. Doce mineiro raiz. Doce de leite, Ai, goiaba, doce de mamão, você gente, gosta? O de mamão eu não gostava antigamente. Agora que eu tô mais velha, eu tô gostando. Olha só como são as coisas. A gente vai ficando velho, vai gostar desse É. doce de figo, doce de abóbora. Pra mim, a culinária mineira é uma das melhores do Brasil. Se não puxando sardinha pro nosso estado, Uhum. mas sabor mineiro é muito bom, gente. Um bom doce de leite, uma goiabada gostosa, sabe? Um doce de tacho. Ai, pelo amor de Deus. Fala uma marca de doce de leite pra gente que você gosta. Ah, Viçosa. Viçosa, né? Viçosa a gente consegue achar no supermercado, mas tem um Roca aqui em BH, Ah, que é um tá. pote de vidro. Ai, bom demais. Mas o Roca não é mineiro, não é? Não sei, mas eu sei que ele é muito bom. Eu acho que ele não é mineiro, não. O Viçosa é mineiro, O Viçosa né? ele é de Viçosa, muito bom. Ai, nossa, tudo que coloca doce de leite de Viçosa é bom.
Você já fez doce de leite? Já, mas dá muito trabalho. Dá, porque tem que ir secando, né? Tem, e eu não tenho muita paciência não, Gabi. Eu Uhum. acho que tem uns industrializados que compensam, sabe? Compensa, gente. Mas assim, principalmente na época que minha babá era viva, ela gostava de fazer. Porque ela tinha a paciência de ficar... Porque é literalmente só um leite, assim, mais gorduroso, né? E açúcar, e fica. E pra dar o corte aí é mais tempo ainda. Mais tempo, aí às vezes coloca bicarbonato. Ai, olha... Compra pronto um Compra viçozinho. pronto. O gás não compensa, não. Pode tirar mais. Esse é... Chega mais, mas... Assim, um chega mais bom. Mas pra mim, assim, pessoalmente... Vamos sair fora. Então, Por sabor. Vou deixar aqui. então tá. Vou deixar aqui, depois eu explico. Tá. Vamos pro último. Nossa, essa aqui é um chega mais, mas assim, um chega mais com o meu coração cheio de alegria, que é a Nádia Haddad. Ela tem aquela energia mesmo, né? Aquela leveza. A Nádia, ela é muito melhor do que ela mostra. Jura? Ela é uma das profissionais mais incríveis que eu já conheci. Eu admiro ela muito como profissional. É surreal como que ela consegue comandar um programa, assim, de forma leve e de forma tão profissional. Ela é uma apresentadora muito boa. E é uma das coisas que eu mais admiro nela. Mas ela também é um ser humano muito bom. Então, quando vocês veem a gente desesperado, ela tá desesperada com a gente. Ela tenta dar uma colher de chá ali, às vezes ela passa na nossa bancada, dá uma dica. Nas provas técnicas, que a gente não pode pedir o amiguinho alguma coisa e tal. Ela fecha forno pra gente, às vezes ela fecha um ultra. Ela dá uma organizada na nossa bancada. A Nádia é uma mãe, assim, ela é... Não tenho palavras, eu acho que o programa ter voltado com ela foi um acerto com ela e com os jurados. E ter a oportunidade de ver a Nádia tão de perto, pra mim, foi muito gratificante e uma honra. E ela não precisaria ter esse lado humano, né? O papel dela é apresentar e fim. Exatamente. Mas ela tem esse acolhimento que é dela, né? É dela e faz muita diferença pra gente. Às vezes a gente, né, tem muitas pessoas que ficam sem família lá em São Paulo, não volta. A gente, às vezes, fica muito carente, aquele turbilhão de adrenalina e tudo mais. E, às vezes, vê a Nádia passando com um sorrisão, tipo, 5 horas da manhã. A Nádia, ei, gente, tudo bem? Bom dia. E é cedo assim É mesmo. cedo. Bom dia, vai dar tudo certo, tá tudo bem, Deus te abençoe. E você fica, tipo assim, ai... Vai dar certo, de alguma forma vai dar certo. E a Beck e o Giuseppe, assim, nos bastidores. Então, eles não podem ter muito contato com a Imaginei. gente, porque eles são jurados, né? Então, eles, tadinhos, tanto eles quanto toda a produção, assim, de produção da confeitaria, eles evitam ter um pouco de contato fora das câmeras com a gente, por conta assim, pra não mudar o julgamento deles. Mas eles são... Aí acabou, igual a gente, né, no último dia, que teve festa de confraternização e tudo mais. Gente... Eles são muito educados na hora das críticas. Eles são realmente pessoas muito respeitosas, assim, com o nosso trabalho. Então, eles evitam realmente só pra não ter ali nenhuma... Aquele conflito ali. Conflito, né? exatamente. Mas... Assim, eles são muito amados, eles são muito educados, eles são muito queridos. Tem muita coisa que não vai ao ar, mas eles dão dicas extras pra gente. Nas críticas, eles criticam, mas aí também não vai ao ar, mas eles dão outras dicas pra que a gente possa melhorar pras outras provas. Eles são extremamente carinhosos com a gente. Então, é muito lindo, assim, foi realmente um sonho vivido. Desde a produção até a apresentadora, a Nádia, os diretores. Enfim, eles são muito queridos, assim. Eles sabem que aquele ali é um programa de TV deles, mas eles entendem que aquele ali é o nosso sonho. Então, eles tratam isso tudo com muito respeito, muito carinho. Então. E falando em edição, que tem coisas que a gente não vê, né? Já aconteceu, por exemplo, de você perceber edição um pouco tendenciosa? Por Sim. exemplo, não era isso que eu queria dizer. E aí, aquela frase mal encaixada dá uma sensação? Sim, mas a gente já tava mais ou menos esperando por isso mesmo, porque é um programa de TV. Aí tem que ter uma veia do negócio. Porque a gente já sabe que algumas coisas vai tendendo... Não é que a gente sabe, porque a gente não vê a edição, mas a gente imagina que algumas coisas eles vão fazer de uma forma pra que fique mais... televisivo mesmo, que fique mais interessante. Então, a parte boa, assim, né, da gente... A gente viveu o programa, mas agora a gente tá vendo do outro lado, né? Você tá assistindo em tempo real junto com a gente? Eu tô assistindo. Ah, tá. Então, a gente vê, assim, como que eles estão editando, como que eles estão levando. Isso também é muito legal. E você gosta de se assistir?
Gente, eu sou muito parecida. Eu amo aparecer na televisão. Ai, olha, todo sábado eu fico assim, gente, linda, perfeita. Aí tem dia que eu olho pro meu marido e falo, nossa, esse dia eu não tava bem, né, menina? Essa maquiagem não me caiu tão bem assim quando eu imaginava e tal. Eu adoro me assistir na televisão e aí também tá no streaming. Então, de vez em quando eu dou uma passada lá só pra não esquecer que eu também tô lá, sabe? Que eu tô chique, eu tô amando. Gente, o que é a genética, né, menina? Morrer de saudade. O que é a genética? Prontinho, já pegou todos? Peguei. Agora vai revelar o Sai Fora, por favor. O primeiro sai fora foi viver só de rede social. Não. Eu, assim, né, o meu trabalho, ele requer que eu tenha redes sociais. E eu gosto muito, tá? Não vou mentir, eu sou uma pessoa bem conectada. Mas eu acho que muitas das coisas, assim, da vida da gente, a gente precisa literalmente viver. Porque, assim, por se misturar tanto a nossa vida pessoal com a vida da nossa vida social que a gente posta e tal, muitas vezes a gente esquece um pouquinho de viver aquele momento porque você quer postar, você quer colocar uma foto bonita, você quer que as pessoas que te acompanhem ali vejam o que você tá vivendo. Então eu tento medir muito isso, assim, eu gosto muito de rede social, eu gosto muito de gravar stories, fazer conteúdo e tudo mais, mas tem muita coisa também que eu falo, é só minha, eu não quero hoje eu tô de boa, e aí eu fico bem tranquila com isso também, não sofro muito não, mas também não desapareço. Mas abandonar 100% a produção, a confeitaria, para trabalhar com a confeitaria só no digital. É um Você plano. toparia, é o que você quer, talvez lá na frente. É um plano, assim, eu quero que a Do e Doce rode sozinha. Que eu vá lá só pra criar a receita. Aí, criei a receita, pronto. Perfeito. E aí, eu trabalho só com digital. Gosto Ótimo. muito. Perfeito. O próximo? O próximo eu vou me justificar, mas é morango do amor. Ah, eu também não achei graça. O que acontece? Não é um doce gostoso. Exatamente. É um doce que eu tenho muita gratidão no que tange a gente viu a força que a confeitaria caseira tem. Foi um movimento que, assim, que realmente mudou a vida de muitas pessoas naqueles meses ali, aquele hype. Teve muita gente que conseguiu pagar conta, teve muita gente que conseguiu crescer, teve muita gente que tirou o planos do papel por conta do morango do amor. Agora, pra mim, é um doce, entendeu? Assim, de sabor, não é uma coisa que me apetece. Ele é um doce muito doce. É um doce muito doce. Trabalhar com morango fresco é chato, porque se o morango der um machucadinho, quando você vai fazer uma geleia, tranquilo. Aquilo ali você vai fazer uma geleia, uma compota, botar num bolo, tá tudo bem. Pro morango do amor, acabou. Se aquilo ali o seu morango deu um machucadinho, você perdeu o seu morango, porque provavelmente ele vai molhar ali, vai umedecer e vai acabar com o seu caramelo. Aí fica aquela água. Aí é quando a gente vê aqueles caramelos todo destroçado, aquelas coisas assim. Em questão de sabor... E quem criou esse morango do amor, você sabe? Eu não faço ideia, porque o bombom de morango já é velho. É. O bombom de morango, que é o que a gente cobra ali com chocolate, aquilo ali já é velho. Aí vinha a coxinha de morango, que era só brigadeiro com granulado. Aí colocaram um caramelo ali e... Gente, enlouqueceram. Todo mundo enlouqueceu. Foi um surto. E você coletivo. produziu? Produzi, né? Fazer o quê? Estou falando mal? Mas produzi também por conta da demanda. Realmente não tinha como ficar. Ensinei e produzi. Não tinha como ficar fora do hype. Faz parte. Mas eu acho que tem doces muito mais gostosos do que morango do amor. Então. Perfeitamente. Agradecemos a participação do morango. É, exatamente. Mas e fora. Esperamos que ele não retorne. Exatamente, gente. Bombom de morango muito melhor. É, com a cobertura, Ai, o olha, chocolate é bom, né? Exatamente. E o bombom de morango você produz? Não. Porque trabalhar com fruta... Ai, Gabi, olha, eu fujo de trabalhar com morango fresco pra fazer essas coisas. Porque, assim, um morango fresco numa massa de bolo é ok. Mas o morango fresco, pra fazer esse tipo de doce, o morango não pode estar, tipo assim, com um machucadinho, não pode estar com nada. Literalmente fresco, assim. Então, ai. Qual a diferença do pão de ló pra massa comum de bolo? Existem várias massas de bolo. E o pão de ló é uma delas. O pão de ló é uma massa que não é fermento. Ah, tá. Então, ela faz toda aquela aeração de forma mecânica. A gente bate clara... E aí, a clara faz aquele, né, fica inchadinho assim, fofinho. E aí, é por isso que o bolo cresce. É uma massa, é a mais clássica de todas, junto com a genoise e com a chiffon. Mas eu prefiro usar a chiffon, que é uma base, a base de óleo. Eu acho mais gostosa, mas... Tem quem gosta de pão de ló.
nada contra também. E voltando na questão do programa, como que é a sua relação hoje com todo mundo? Vocês têm um grupo de WhatsApp? Pode colocar as fichinhas aí, Babi, pra você ficar mais confortável. Vocês têm um grupo, vocês conversam? Nós temos um grupo de WhatsApp que estão todos os participantes. E a gente tem... Ó, os segredos. Mas a gente tem um grupo à parte, que eu tive muita sorte de entrar no programa com uma das minhas melhores amigas da confeitaria. Jura? Que foi a Carol. A Carol já era minha amiga há mais de um ano, a gente já competiu juntas num time. E desde então a gente estreitou muito esse laço que foi com esse time de uma outra competição que eu participei. E aí, foi muito engraçado, porque o processo também de quando você vai entrar também é sigiloso. A gente não conta pra ninguém, não pode. E aí, quando a gente tinha o meu processo, o processo dela acabou tipo 11h30, o meu acabou beirando a hora da reunião, que eram 6 horas. E aí, quando deu 11h30, ela mandou uma mensagem nesse pequeno grupo que a gente tem, e aí falou que ela tava indo pro Bake Off. Nisso, eu fiquei tão feliz, que eu juntei as outras meninas, fiz um outro grupo de WhatsApp, falei, gente, a gente precisa fazer uma surpresa pra ela. Porque eu ia pra São Paulo também, pra umas outras feiras que eu ia dar aula, e aí eu ia encontrar com ela lá. Eu falei, gente, a gente precisa fazer uma surpresa, a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer uma coisa pra Carol, porque a Carol foi pro Bake Off. E aí, quando deu, tipo assim, 5 horas da tarde, saiu que eu também iria. Só que aí foi tão rápido, porque eu tinha que assinar contrato, 6 horas eu tinha que estar na reunião. Quando eu, tipo, 5h50, eu falei, gente, eu tô no Bake Off também. E aí, 6 horas eu já entrei. Aí eu só joguei a notícia lá e todo mundo, tipo assim, ué. E aí, quando eu dei de cara com a Carol na reunião, a gente nem acreditou. E assim, foi muito lindo ter vivido isso com ela também. Ai. E tá todo mundo no grupo, assim, vocês são amigos, então? A gente... alguns mais, outros menos. Exatamente, a gente tem um outro que é, tipo assim, das pessoas que a gente ficou mais próximo. Tem eu, a Carol, tem o Bruno também, a Eliette. E a gente tem um grupão geral, que aí o grupão geral é onde que a gente dá pitaco na edição. Onde, tipo assim, como são vários estados, é muito legal. Que aí a gente fala, olha, vai ter alguma coisa aqui, quem tá disposto a vir? Legal. Então ainda tem essa troca muito bacana. E a gente também e assim, a gente esquece o que acontece nos episódios. Aí vem um falando, gente, o que aconteceu? Vocês estão lembrados que prova que é? O que aconteceu? O que ocorreu? Aí a gente vai se lembrando lá, mas a troca ainda é muito boa. Né? A troca ainda é muito boa. Babi, qual dica você daria pra alguém que tá infeliz na profissão, que está, e é uma profissão de graduação, cumprindo todos os protocolos familiares necessários, né? E quer ser confeiteira? Quer largar tudo pra ser uma boa confeiteira. Qual dica você daria? Olha, a primeira dica que eu dou é: tenha parcimônia. Porque eu tive o privilégio de, por exemplo, trabalhar por pouco tempo e já sair pra confeitaria. Mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Às vezes, naquele momento, o CLT que tá segurando sua casa. Então, você não vai largar todo o seu emprego, todo o seu CLT pra ir pra uma coisa que ainda não é certa. Então, eu sugiro que divida esse tempo e faça isso com planejamento. O planejar, ele é necessário para você fazer uma transição de carreira. Ele é necessário você se planejar financeiramente. Porque a vida realmente não é um morango do amor. A gente não consegue pagar contas com abraços, né? Apesar de amar a confeitaria, a gente sabe que a realidade não é assim que funciona. Então, se planeje e seja firme na sua decisão. Porque, igual eu falei, a confeitaria, ela não é uma falta de opção, ela é uma escolha. Então, se você escolheu a confeitaria, mas vá com o mesmo profissionalismo que você estava no seu CLT. Então, tem horário de trabalho, tem metas a serem cumpridas, não me trabalha de chinelo dentro de casa, né? Vamos trabalhar direitinho, não trabalha de pijama, assim. Tenha o mínimo de comprometimento, porque tudo que a gente coloca amor, tudo que a gente coloca comprometimento, isso vai florescer. Então, faça com parcimônia, com planejamento, coloque amor naquilo que você tá fazendo, que a confeitaria é um caminho muito doce, muito lindo. Inclusive, o nosso diretor no backstage não para. Não para. Gente, eu juro por Deus, eu devo ter degustado tem uns 30 minutos de programa que você não para de comer. A boca dele tá cheia, literalmente. Acontece!
Bárbara, agora a gente vem pro quadro que chega à mente. Uhum. Eu vou falar uma palavra ou uma expressão. E aquilo que você pensar, você devolve pra mim rápido. Beleza. Valendo. Chocolate ao leite ou meio amargo? Meio amargo. Chocolate branco ou preto? Preto. A minha vida desanda quando eu... Quando eu me cobro demais. Cronômetro. Terror. Criatividade. Base. Cocada ou pé de moleque? Cocada. O doce mais doce é o... Doce de batata doce. Uma inspiração profissional. Nossa. Beca Milano. Um doce que você jamais comeria. Acho que doce de figo. Ai, eu amo. Superação. Superação. Ixi. Acho que o Bake Off. Futuro. Grandioso. Babi Martins por Babi Martins. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta em algum momento. Eu sabia que essa pergunta ia chegar na minha vida em algum momento. Não saiu. Eu sabia que ela ia chegar na minha vida em algum momento. Mas, Babi Martins por Babi Martins. Criadora. Amei ter você aqui. Se definiu muito bem Exatamente. como criadora. Todos os episódios você mostra superação. Eu acho que é a palavra que define a sua trajetória no programa. Ah, com certeza. Coragem. O que mais me admira em você é a coragem que você tem de dar a cara a tapa. Eu acho isso é tão difícil, né? Sim. É muito mais confortável você ficar na sua zona de conforto, Não, fazendo o seu trabalho na sua casa, atendendo as empresas, os eventos da forma que você sempre atendeu. Mas você está disposta a correr o risco, você está disposta a ser julgada, a ser condenada, a ser amada também, a ser criticada, a ter fãs, a ter haters. E isso é incrível, isso é para poucos. Ai, obrigada, Parabéns, Gabi. viu? E a sua história com certeza vai servir de inspiração para muita gente. Foi uma grande mentoria o que você trouxe. A gente falou sobre tudo, né? Ai, A gente que falou bom. sobre empreendedorismo, sobre precificação, sobre técnica e sobre desafios. Exato. Obrigada por tudo. Ai, eu que Amei sua agradeço. participação. Posso te dar um abraço? Ai, óbvio. Obrigada Ai, por Gabi, tudo, viu? obrigada. Muito Foi sucesso. lindo. Tô torcendo por você. Obrigada. Sou muito sua fã. Ai, eu sou Parabéns. sua. Obrigada. E agora é o seu momento. Pode deixar beijo, abraço, rede social. Fica à vontade. Ai, gente, então, olha, eu vou deixar beijo pra todo mundo que me acompanha, sabe? Que tá aí comigo, torcendo, vibrando e marcando. Um abraço, um beijo especial para o meu marido, que tá ali também escondidinho, que é meu parceiro de vida, que acredita tanto quanto eu, e às vezes mais. Que às vezes é importante você ter alguém do lado que acredite mais um pouquinho que você, pra aquelas horas que a gente tá capengando. E um beijo pra minha mãe também, que deve estar lá, coitada, assistindo, torcendo, e que também é uma grande inspiração pra mim. Obrigada, viu? Eu que E o agradeço. Instagram, como é que tá? Instagram, @BabiBakeOff11 e do Idoce, né, gente? @do-idoce, segue lá. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada, Gabi. E agora eu gostaria de agradecer a Iagos Boutique por esse look assinado pela Cissa, lindíssimo. Um vestido maravilhoso, escolhido com muito cuidado para gravar com Babi Martins. Belíssima! Se você, assim como eu, gosta da curadoria da Iagos Boutique e de marcas que trazem essa imponência, essa elegância, eu te convido a seguir a Iagos Boutique. O Instagram tá aqui no cantinho da sua tela. Inclusive, eles entregam para todo o Brasil. Você vai falar diretamente com a Vanessa, que é responsável pelo comercial, e qualquer peça que você amar, ela vai mandar entregar aí na sua casa. Eu gostaria de agradecer também ao Estúdio Lícia Velar, responsável pela minha produção de cabelo e maquiagem. Saio prontíssima de Itabira, venho gravar em Belo Horizonte intacta. Se você quer aprender a se maquiar em casa, olha, tem um QR Code aqui no cantinho da sua tela, é simples, faça a leitura e você será direcionada para a compra do curso. Não precisa de nada mirabolante, é com o que você tem em casa, você vai aprender a se maquiar profissionalmente. Eu queria agradecer também a Viga, que é o escritório de advocacia que traz essa questão aqui para o Pode Chegar, a importância de você registrar a sua marca, viu, Babi Martins? Não corre o risco de você perder aquilo que você demorou anos para poder construir. O QR Code da Viga também tá aqui na tela. E para você, meu querido chegadinho, ó, um beijo no seu coração, gratidão demais, agradeço a companhia. Para você que me assistiu no YouTube, um beijo. Para você que me ouviu pelo Spotify, obrigada pela companhia, um beijo para você e até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.